Shalom a todos, eu me chamo Marcelo e estou fazendo este vídeo para agradecer ao Moré André Klein pela leitura e pela realização do mapa cabalístico a respeito da minha alma. Me trouxe informações preciosas, maravilhosas, informações que estão contribuindo muito para o meu crescimento espiritual. Então, eu sugiro àqueles que, porventura, ainda não realizaram o seu mapa, que o façam, porque é maravilhoso, é uma experiência espiritual sem precedentes. Então, shalom a todos e o meu agradecimento ao Moré André. O jugo do reino dos céus. O Rabi Eleazar nos diz que os homens devem aceitar o jugo do reino, tá vendo? Dos céus, antes de poder fazer qualquer obra. Segue-se então o que? Olha, antes de você fazer qualquer coisa, você deve aceitar os juízos divinos, né? Ou o jugo do reino dos céus, antes de começar a fazer qualquer obra. Se você não aceita, é impossível você começar a fazer uma obra de Cabalá. Este jugo não pode repousar sobre ninguém que esteja ligado a outro, de modo que os escravos, que acabaram de ser falados acima, estão isentos dos mandamentos e do jugo, como foi Israel enquanto estava no exílio. Continua aqui. Na verdade, esse é o segredo que aprendemos, que está escrito: lembra-nos do peixe que comemos no Egito por nada. Bar Midbar 11:5. Vamos, então, ver o texto. Zerarinu et Hadagá. Está vendo? A palavra peixe está aqui. E a palavra Hazerenu, ela lembra de Zahar, né? Lembrar, guardar. Então, veja, ó, lembramos et Hadagá. Então, veja, lembramos do alfabeto hebraico, da espiritualidade, e Hadagá, novamente, que é a palavra peixe. Essa palavra peixe também ela é usada, se vocês quiserem depois lembrar, sobre a questão do livro de Jonas, né? Jonas fala muito sobre esse peixe, fala sobre um barco, sobre o peixe, lá no nosso canal tem, né? Então, veja, lembramos dos peixes que comíamos de graça, tá vendo a palavra graça, no Egito, né? E vai falar dos pepinos, melões, alho poró e cebolas e alho. Então, era grátis, né? Então, a palavra grátis aqui é a palavra exatamente riná, rei Yud-Nun, que é, se eu leio ao contrário aqui, tirando o men, é a palavra Noa, que está ligada também à questão do dilúvio, do barco, que tem a ver com a passagem da alma durante 365 dias, quando ela se solta totalmente para ir para o divino. Lembrando que o Zohar também fala que a pessoa tem que ser enterrada em até 24 horas, porque ela pode encarnar imediatamente. Se o corpo não estiver enterrado, ela não encarna. Então, ela tem esse processo de estar enterrada para que ela possa, de novo, né, caso se decida, em 24 horas, que ela já imediatamente venha e fique reencarnada. Pois bem, vimos o texto lá, não é? A palavra peixe, significando aqui por nada, exatamente a palavra que nós falamos, né? Que eu citei para vocês, veja, retinum, e vamos dar uma olhada aqui mais profunda nessa palavra, veja só,
Então, quando a gente pega aquela palavra, não é, a gente tem uma formatação de que o que está sendo falado ali é sobre a questão de Noa. Vamos dar uma olhada aqui também, falamos sobre Jonas. Vamos dar uma olhada aqui para entender melhor nessa palavra de graça, não é de graça, como está escrito lá, rete, num e o mesmo final. A ideia que a gente tem aqui agora é muito interessante, por quê? Porque a gente tem algumas conotações que devem ser olhadas aqui um pouquinho além do texto que a gente está vendo lá. A primeira é que a palavra Ham, né, ela significa o quê? Noa. Noa ao contrário. Né? Vamos colocar o nome de Noa. Então, veja, Noa. Então, aqui eu tenho Noa. Noa, na verdade, é 58. Vamos escrever aqui em português também. Então, Noa. Então, aqui nós temos a palavra Noa, o nome Noa. Veja, a gematria de Noa, não é? Ela vai ser exatamente de 58. Vamos colocar aqui, então, o numeral também. Ó, um num vale 50 e o rete vale 8. Então, eu tenho uma gematria, não é? 58. Veja, e aí 58. E botar o valor total da palavra aqui, 58. Ou seja, deixa eu fazer a somatória, 5 mais 8 igual a 58. E aí eu posso entender o que está sendo falado aqui de uma outra forma, não é? Noa, ó, que está na palavra lá, exatamente graça, eu fiz uma mudança das letras, né? Eu botei ao contrário e deu 58. E aí eu tenho algumas conotações. Veja, no final, eu posso pegar 5 mais 8, que é igual a 13. Está vendo? 13 é a palavra amor e também é a palavra, não é? Exatamente, errade, o eterno é um. Agora, existe uma outra conotação aqui. Qual é a conotação? É que se eu pego, ao invés de fazer uma somatória, aqui eu faça uma multiplicação nos números, não é? Eu multiplico esses números ao invés de fazer a somatória, eu tenho exatamente, então, uma coisa diferente. Né? Vamos lá, ao invés de ser 5 mais 8, eu boto 5 vezes 8, então eu tenho 5 vezes 8 e aí eu tenho 40. E 40 é o número da letra Mem, que ficou aqui no final. Então, veja, 5 vezes 8, 40. E o que é 40? É Maine com vinhas, águas femininas, não é? Que não são águas como as pessoas imaginam, mas são forças espirituais. Então, Noa também representa essa questão desse julgamento, tido como dilúvio, e aí também isso vai se encaixar na questão reencarnatória, etc. Pois bem, vimos que aqui nós fizemos um retorno que nós chamamos de, lembra? Sipor, Siporat, Seruf, e que fizemos, então, as letrinhas voarem como o pássaro lá, como a gente já mostrou para vocês, né, na alegoria do pássaro, que as letrinhas voaram, uma trocou de lugar com a outra, e aí nós temos, então, a construção exatamente, não é, da nossa letrinha aqui, fazendo aquele voo bonito e mostrando para a gente, olha, a letrinha agora, né, um voo muito bonito, mostrando a intensidade aqui da troca desse sistema de Torá, como ele pode ser bonito quando bem entendido, né? E aí a gente vê como que é importante fazer esse voo desse pássaro, tá vendo? Que é uma metáfora, né? Tsipor, que é pássaro, é uma metáfora para esse voo aqui, ó, da ave, que é a própria letra que voa para formar uma nova letra. Veja, ela voou aqui, olha, transformou
exatamente na história de Noa, né? Ela veio, uma troca de lugar com a outra, ela tem esse sentido dentro do texto para que o quê? Os sábios viessem, os sábios de Torá viessem e pudessem, então, mostrar, ó, esse voo aqui, ó, tá vendo? Trocou de nome, trocou de lugar, e aí a gente tem exatamente o nome Noa, que está ligado, não é, à arca, não é? E aí a arca já é outra metáfora, por quê? A arca tem a ver com uma medida, a gente vai ver isso novamente, repetir. E restou aqui um quadrado, um men. Esse men final, de verdade, ele tem um numeral de 600, veja, 600. A Torá tinha 600 mil letras, existiam 600 mil almas em Israel para receber a Torá, e esse men aqui final, ele representa 600. A gematria total aqui é de 658, né? Mas vamos ver então aqui, veja, 600 eram as letras da Torá, a própria palavra, a gente já fez essa aula, vamos só dar uma repetidinha aqui, só para reforçar o que a gente está falando. A própria palavra, a letra, né, num, agora eu estou botando aqui ela envolvida exatamente aqui num quadradinho, um quadrado num quadrado, e aí a gente tem agora essa referência de que esse men aqui, ele vale 600. Que tem a ver com o quê? Com os 6.000 anos, tá vendo? É um múltiplo de, né? Pode haver uma substituição. E a própria palavra da Torá, ela tem a ver com essa conotação desses 600 mil almas, 6 sefirotes acima, e dessa ligação que nós temos em relação exatamente a esse tempo sendo mostrado dentro do Torá. Ó, veja, vai chegar uma hora que, né, diz aqui, ó, através desse dilúvio, as pessoas vão ter que reconhecer que o Eterno é um, se for permitido por ele que permite, ele que não permite. Então, vamos chegar a esses 600, e aí existem outras questões relacionadas a esses 600, tá vendo? Que é dessa letra Noa, ou seja, através, não é, de Noa, através desse ciclo. Noa é a reencarnação de Moshe, não é? Aqui também nós poderíamos fazer aqui uma conotação, porque Noa depois se transforma em Moshe, quer dizer, Noa está aqui, o final Mashiach vem, Mashiach é Moshe, não é? É não Mashiach como a gente imagina, mas é um Mashiach que vai trazer os estudos da Torá e o entendimento da reencarnação para as pessoas. Por isso que é necessário o pássarozinho aqui voar e se transformar, tá vendo? Exatamente para que a gente possa entender profundamente essa questão da Torá. Pois bem, vamos um pouquinho mais longe aqui, ó. A gente está passando um pouquinho do texto, a gente está lendo sobre uma situação e estamos passando um pouquinho justamente para a gente poder ver, ó, essa questão de Noa embutido aqui. Vamos ir um pouquinho mais fundo, gente, para a gente poder entender um pouco melhor o que a gente está entendendo aqui, para a gente poder fixar mais o nosso estudo, né? Então, vamos aqui abrir um slide de Noa. Então, veja aqui. Só quero pegar aqui e ver se tem espaço no nosso slide, né? Quando a gente está falando de Noa, não é? Deixa eu ver aqui, a gente está falando aqui, olha, das medidas da Arca de Noa, né? E a gente sabe, né, que essa questão da arca, essas coisas, elas não são muito bem como as pessoas imaginam. Vamos só criar mais um slide aqui, que aqui ficou, ou eu chego aqui para o lado, é melhor, né? Vamos chegar aqui, ó, para o ladinho aqui, e vamos colar aqui agora, olha, a nossa arca, e vamos ver do que o Eterno estava falando com Noa. Noa tem a gematria de 13, não é? Veja. Por isso que a medida da arca, que tem uma arca, uma simbologia, ela tinha um shin aqui, ó, que ela era uma medida exatamente, não é da arca, ela tinha um shin, ó, o shin, vou botar aqui em preto para ficar mais bonito e ficar mais vivo para vocês, num, e tinha lâmide também, tá vendo? Exatamente, são as letras sagradas, né, do divino. A gente colocando essa questão, deixa eu pegar a árvorezinha aqui e botar ali para a gente ver. Exatamente. A gente não está vendo aqui, ó,
Mas a gente pode ver aqui que a árvore sefirótica, olha isso, né? Ela representa a própria questão. Vamos botar ela deitadinha aqui, só para a gente entender. Ó, ela está aqui dentro da árvore, está vendo? Está falando aqui sobre a árvore sefirótica, que está aqui dentro, ó, exatamente dentro da arca. O que é isso? É a construção das letras hebraicas, está vendo? Está aqui dentro. Isso aqui é uma árvore sefirótica que muitas vezes as pessoas não entendem, não é? E elas levam isso aqui no sentido literal, mas não é no sentido literal. E a gente tem que entender muito bem isso para poder ver aqui essa questão exata dessa árvore, tá vendo? Ela está aqui dentro, ela é toda arca, né? Então, o que vai ter aqui dentro da arca, gente? O que vai ter? A gente primeiro precisa entender o que vai ter, para a gente entender. Vai ter essa árvore aqui. Por quê? Vão ter letras hebraicas, não é? Vão ter letras hebraicas. Como que a gente sabe que vai ter letras hebraicas? As medidas da arca. Vamos organizar aqui a medida da arca. Veja só. Vamos reorganizar, ó, vamos fazer um tseruf, né? Pegar as letrinhas, ó, lamed, shin e num final. E aí eu vou ter aqui exatamente a palavra lashon. E lashon, ela é o quê? Ela é, na verdade, não é? A palavra idioma, a língua hebraica, veja. Então, lashon, lashon, quando a gente vai fazer a letra aqui, o num vai para o final e ele fica diferente, veja, lashon. Lashon é o quê? Idioma, tá vendo? Então, o que estava sendo mostrado aqui? É idioma. Então, a gente tem aqui, ó, um idioma que foi criado para se entender a Torá. Por isso que a medida da arca forma a palavra lashon, veja, idioma, não é? Que foi um idioma que não podia ser escrito de qualquer maneira, era só feito para o estudo da Torá, como a gente leu, não era para ser uma língua de uma nação, não era nada disso, era para ser uma língua santa somente para quê? Para o estudo da Torá. Então, a medida da arca, ela tem lashon. Aí a gente pergunta, Moré, mas o Moshe levou aquela quantidade de animais? A gente tem que partir aqui para um entendimento maior. Sim, ele levou, mas só que esses animais eram 7 casais puros, não é? Veja, esses 7 casais puros, eles vão ser metaforizados exatamente pelos 7 casais bíblicos, né? Vamos colocar aqui, a gente já está um pouquinho sem espaço nesse slide, mas vamos tentar botar aqui e vamos rever quais eram esses casais, né? Então, vamos lá. O primeiro casal, representando Hesed, né? Então, vamos botar aqui, ó, Hesed, que também era chamado de Júpiter. Era quem? Abraham e Sara. Então, esse era o primeiro casal. O segundo casal era chamado de Gevurah. Vocês vão perceber que esse sistema envolve, não é muito mais do que um ser humano ou uma ser humana, uma mulher. É um casamento. Então, veja, Gevurah, que é igual a Itzhak, e Rivka. Depois, esse é o segundo casal, né? Primeiro casal. Deixa eu botar aqui, gente, para ficar bem legal para vocês. Ó, primeiro casal. Ops, tá aqui. É o primeiro, né? Não é o segundo. Ok, ó. Primeiro casal. Veja. E aí, a gente tem, então, o primeiro casal e vamos ter o segundo casal. Deixa eu só botar uma letrinha aqui, consertar aqui esse texto, né? E para a gente ficar com uma coisa mais organizadinha. Ó, primeiro casal. Então, deixa eu também seguir em caixa alta, porque eu estou escrevendo em caixa alta, então vamos tudo em caixa alta. Ó. Primeiro casal, está aqui. Agora eu preciso do segundo casal. Segundo casal, quem estava fazendo essa
essa separação desses casais. Noa, separe, Noa. Quem é Noa? Noa é Nun-Rei, né? Nun-Het, né? Que é 58, que é 13, tá vendo? Que é Adonai. Quem estava fazendo a separação dos casais era o próprio Eterno. Não existia nenhum Noa que estava fazendo nada. Ele estava preparando o quê? Olha, esses casais aqui, olha, que não eram literais, né? Eles eram casais que foram colocados dentro da Torá, dentro de um sistema astrológico, como a gente vai ver. Aí veio o primeiro casal, que era, na verdade, a representação de Hesed, que era Abraão e Sara. Depois veio o segundo casal. Então, esse, ó, segundo casal. Aqui a gente tem Abraão e Sara. Vou também dar uma destacada aqui nos nomezinhos, para a gente poder, não é? Ter depois no nosso slide bem especificadinho para vocês, ó, em verde. Eu não sei se ficou legal esse verde. Eu vi um verde mais forte aqui, ó. Tá aqui em verde, ó. Abraão e Sara. Vamos chegar um pouquinho aqui, ó, nosso lachão para lá, idioma. E depois, agora, segue o terceiro casal, né, gente? Vamos ver aqui, ó, o terceiro casal. Qual é o terceiro casal? É o casal que vai representar a terceira Sefirote, que é agora Tiferet. Tá vendo? Olha, Tiferet. E esse Tiferet, ele tem a ver com outro casal, que é, na verdade, não é? É, na verdade, agora quem? Jacó. Veja, Jacó, ele é o terceiro casal com quem? Com Rahel, que era sua alma gêmea, não era com Leia. Veja, então, a gente está construindo aqui com vocês, mostrando cada casal de animais que entrou na arca. E aí a gente está configurando aqui, deu um pouquinho mais de trabalho, mas, ó, então vamos lá. Iacov e quem mais que estava com Iacov? A Rahel. Então, veja, Rahel era a Torá escrita, que também é chamada de Tiferet, né? E a Torá oral é chamada Malhut, veja, Rahel. Agora eu tenho o quarto casal, que deve ser colocado aqui também, que era o casal agora que faria também parte da árvore sefirótica, que na verdade não é um casal, devemos entender isso plenamente, que agora, depois de Tiferet, nós temos o quê? Netza, tá vendo? Netza. E Netza representa exatamente, né, Moshe, e quem era a esposa dele? A própria Tsípora, que tem a ver com a questão do Tseruf. Tsípora, tá vendo? Então, o que que lá está falando? Está falando de estudos de Torá, não está falando muito bem e dessa organização, né, espiritual. Agora eu tenho o quarto casal. Vamos vindo aqui, ó, o quarto casal. E o quarto casal vai representar o quê? Vai representar Ode, né? Ode. E Ode é a Sefirá, é o outro casal que tem a ver exatamente, não é? Com Aharon, ou Araão, né? Como as pessoas costumam chamar, ou a gente fala Haron, e eles, Elisheva. Elisheva. Exatamente. Então, ó, veja, Araão e Elisheva. Então, a gente tem aqui a construção de mais um casal dessa questão da nossa separação de Noa em relação ao que estava sendo feito ali. O quinto casal, né, ele é, então, agora definido como... Deixa eu só copiar, para a gente poder colar aqui abaixo. Então, o próximo casal, ele é definido como o quê? Como Yesod. Veja, a gente está seguindo as mesmas diretrizes, né, da descida da árvore sefirótica. Yesod, que era igual a quem? A Yosef, né, Yosef, ou José, e também a nossa querida Asnat, não é? Asnat, veja.
Esse era o casal dessa quinto animais que é separado lá. Veja, então a gente tem já fazendo aqui, já estamos no quinto casal e mostrando para vocês como que a Torá funciona, né? Um estudo muito, muito bem elaborado, muito bem encaixado, exatamente para que não restem dúvidas em relação ao que está sendo falado aqui, porque não tem nem como duvidar, não é? Isso é Torá. Pois bem, então, agora que a gente tem Yesod aqui, a gente tem agora a quinta Sefirá. Deixa eu só consertar aqui, ó, a quarta Sefirá, ó, esqueci de trocar. Primeira, segunda, quarta, quinta Sefirá. O casal aqui é a sexta Sefirá, que é o sexto casal. Precisamos agora do sétimo casal. E quem seria o sétimo casal? O sétimo casal seria Davi, né, como a gente vai ver, exatamente, que representa Malhut, que é o nosso sistema, onde nós estamos, dentro da árvore sefirótica, Malhut, que é igual a Davi e também Batisheva. Batisheva e Elisheva é a mesma coisa, tem que se entender isso também. Mas, enfim, então veja, então a gente tem aqui essa construção, e esses são os 7 casais puros que estavam dentro da Torá. E tinha um casal, somente um casal impuro, não é? Que tinha que ir também dentro da arca, que é chamado pelo Zohar, né? Pelas construções aqui, de Lilt. Então, veja, esse casal era o Summerman, né? O próprio Sam, não se deve falar o nome, ó, o Sam. E aí tem o final, Sam-El, né? Não vamos falar. Então, ele tem lá ele, né? É um nome. E temos também a parte negativa, Lilt, tá vendo? Que é a demônia, né? Então, nós temos aqui um casal só dentro da arca, que é esse sistema negativo. 7 casais puros e 7 casais e um casal impuro. Isso é o que está falando a Torá. Veja, a gente falou o quê? Das sefirotes. Hesed, não é? A gente falou exatamente de Avraham e Sara, Itzahak e Rivka, Tifret, Jacó e Rahel, Nitza é exatamente Moshe e Tsípora, Ode é exatamente Aharon e a sua esposa Elisheva, e Yesod, que é exatamente Yosef, juntamente com Asnat, e aqui abaixo nós temos Malhut, que é Davi Meli, juntamente com Batisheva, que é filha do Sete, e o casal impuro. Os animais também são metaforizados pelo quê, gente? Pelos sinais que nós temos, né? Veja, Ares, com a letra R, fazendo a ligação aqui. Touro, tá vendo com a ligação aqui do lado esquerdo, é a mesma coisa. Cuf, que é peixe, e aí a gente vai ter virgem, vai ter leão, outros são libra e etc. Mas estamos falando também das 12 constelações em relação a isso. Veja, então nós temos o nome Noa, pegamos um fragmento lá do texto que nós estamos analisando e podemos chegar, tá vendo? E para que a gente possa continuar agora o entendimento aqui do que a gente está falando. Fizemos uma breve pausa, fizemos uma ligação, e aí a gente também, antes de continuar, a gente pode ir até o livro de Sofonias, que Ereforre, El, Amin, Shafá, Berurá, Lequeror, Kulá, Bashem, Adonai, Le, Avedor, Shehem, Errad. Veja, hoje eu tornarei o povo puro de palavra. Na verdade, ele está dizendo aqui que ele vai dar uma língua, tá vendo, pura para as nações, um idioma puro, e que esse idioma puro é o hebraico, para que eles possam entender a Torá. E esse é o momento de se entender a Torá. Quando vocês estão tendo, não é, os maiores e melhores estudos
A gente viu sobre a madrugada, a importância de se estudar de madrugada. A gente continua aqui com os estudos e vamos então aqui. Ó, na verdade, esse segredo que aprendemos, o que a gente está falando? Vamos voltar aqui. Jugo do reino. Rabi Eleazar diz que os homens devem aceitar o jugo do reino dos céus, ou seja, tudo é padronizado, veja o cálculo dos astros, tudo é certinho. Então, ele tem que aceitar o jugo do reino dos céus para poder fazer qualquer obra. Porque quando ele entende que as coisas que estão acontecendo com ele vêm do divino e é padronizado pelo divino, então ele começa a trabalhar com relação ao divino. Agora, se ele não aceita, ele aceita o acaso, se enfraquece, se afasta, enfim. Veja, e este jugo pode repousar não pode repousar sobre ninguém que esteja ligado a outro, ou seja, outro o quê? Outro lado, outro Deus, de modo que os escravos estão isentos dos mandamentos e do jugo, como foi Israel enquanto estavam no exílio. Então, enquanto Israel estava no exílio, ele não tinha, não é o porquê seguir os mandamentos. Aí é que entra a questão, o exílio é onde? No Egito, que é o ego. Então, enquanto a pessoa está no ego, como que ela vai entender a Torá? Então, ela está isenta, não é? Então, ela vai vir, vai aceitar os julgos dos céus, o processo reencarnatório, o tikkun, para que ela possa começar a consertar o seu tikkun, mas aceitando o jugo dos céus, o que a maioria das pessoas não querem fazer. E quando aceitam reclamando, não é? Então, não aceitam totalmente. Na verdade, esse é o segredo que aprendemos que está escrito. Lembramos dos peixes, agora sim, das reencarnações, que comemos no Egito por nada. Daí que saiu, né, a palavra Noa, os 600 lá, que são 600 mil anos, os 600 carros do faraó, os 6 mil letras da Torá, enfim, a gente nem analisou essa última parte, mas é uma aula que já tem lá no nosso canal. Sem uma bênção, pois não tínhamos julgos celestiais, não tinha julgo celestial no Egito. Vinde, eis que os escravos estão isentos do julgo do reino dos céus e por isso estão isentos dos mandamentos. O que é esse julgo do reino celestial, ele pergunta. Ele diz aqui, é como um boi, sobre o qual primeiro colocaram um jugo para trabalhar com ele e tirar proveito dele para o mundo. Se não aceitar esse jugo, ele não faz trabalho nenhum. Assim, o homem deve aceitar sobre si mesmo o jugo do reino celestial primeiro. Então, ele trabalhará com ele, com esse jugo, tudo o que precisa. No entanto, se ele não aceita esse jugo sobre si mesmo, primeiro ele não pode trabalhar. Não existe como ele entender. Está escrito, servir a Hashem com medo. Terlim 2:11. Avedi et Adonai Beireá, não é? Ou seja, da palavra irá, servir a Hashem com medo. E como está escrito, o temor de Hashem é o princípio da sabedoria, Terlim 111:10. Reshit Rohimá Irate Adonai. Então, é o que está escrito aqui em aramaico, é o que está no versículo, o princípio da sabedoria é o temor de Hashem. Isso se refere ao reino dos céus. Como Malhut é chamado de medo, toda Malhut é chamada de medo, por essa razão torna-se o jugo do reino celestial. E é aqui que tudo começa, já que Malhut é a primeira sefirá indo de baixo para cima. Seu ponto é a primeira. E o que prova isso? Ele pergunta aqui. Que nos dotemos, né, que coloquemos, que fixemos a mão tefilim primeiro. Então, aquela metáfora da amarrar o tefilim no braço, então devemos botá-la primeiro, sendo o segredo de Malhut. E depois a cabeça tefilim, que é o segredo de Zerampim. Então, veja, olha, vamos começar a contar aqui de Malhut, vamos acertar, vamos amarrar os nossos tikunins, vamos aceitar. Primeiro eu amarro aqui, primeiro eu aceito aqui, e depois eu vou para o tefilim da cabeça, que é o segredo lá de cima de Zerampim, que são as 6 sefirotes. Perdão. Isso é porque, através de Malhut, entra-se no reino da santidade. Se não for encontrado com ele, a santidade celestial não pode repousar sobre ele. Por isso escreve-se assim literalmente. Com isto, né? Arão entrou no lugar santo. Vai Vaikra 16,
3. Então, veja, quando ele diz aqui, ele fala bezote, veja, com o zote, que é a presença divina, e Boa Haron é o Hakadosh, ou aqui, diferente, Hakodesh, né? Ele entrou no santo, no local santo, porque ele aceitou e ele tinha esse sinal, o bezote, que era a presença divina. E este jugo não pode repousar sobre aquele que está ligado ao outro. E assim, os escravos estão isentos do jugo do reino celestial, porque estão amarrados aos seus senhores. Veja, ao outro lado, se estivessem isentos deste jugo, eles estão isentos de todos os outros mandamentos, uma vez que os mandamentos não são colocados sobre um até que esse jugo esteja com ele. Portanto, Israel, no Egito, comeu sem custo. Também aqui sairá livre. Isso é o Shemot 21:2. Já que era escravo e tudo o que fazia era sem custo, sem julgo do reino celestial. Assim mesmo, que seus atos não servissem para nada, ele sairá e se encontrará no descanso. A explicação do versículo é como se dissesse, de graça ainda ele sairá. Né? Então, existe aqui no final desse sistema, aqueles que guardaram, estavam sobre o jugo aqui do Egito, a gente está sobre o jugo do Egito, guardaram alguma coisa da Torá, estudaram, aqueles que estudaram ainda mais é melhor ainda, mas muita gente, não é, vai sair desse sistema de escravidão da Torá.